Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar de suporte de serviços da Elibras. Eu sou o Carlos Malagrino, sou responsável pelo marketing na Elibras e serei o moderador dessa sessão hoje durante a próxima 1 hora com vocês. Antes de mostrar para vocês um pouco da programação que a gente vai fazer hoje, eu gostaria de dizer que esse evento é uma continuidade do que a gente iniciou em 2020, para estar mais próximo dos clientes nesse momento e conseguir passar as novidades para vocês do que a gente vem fazendo. E hoje chegou a hora de dar uma visão geral, né, atualizada do que a Elibras tem aí em termos de capacitações para apoiar suas operações. Então, eu vou, para fazer uma introdução aqui, eu vou apresentar um vídeo do nosso diretor de marketing e vendas, Sebastião Bulli, que ele vai explicar para vocês o que motivou essa iniciativa de hoje. Bom dia a todos, caros clientes. Muito obrigado pela participação na sessão do webinar de hoje, Suporte em Serviço destinado ao mercado civil. Eu sou Sebastião Bulli, diretor comercial da Elibras. Disponibilidade e segurança são mais que objetivos na Airbus Elibras. São características essenciais de nossos produtos e de nossos serviços. Estou aqui na oficina de São Paulo, de nossos centros de serviço à sua disposição, como nossa fábrica principal está localizada em Itajuba. A Elibras produz, customiza, suporta no Brasil a seus aeronaves. Essa proximidade com nossos clientes é o diferencial fundamental da presença do fabricante no país, com todas as necessidades técnicas e logísticas. Elibras e o Grupo Airbus no Brasil. É sempre bom falar com especialistas no centro de suas operações, entender seus problemas diários que afetam diretamente a sua missão. Obrigado, Carlos Malagrino, nosso gerente de marketing na Elibras, por organizar esse evento. Contamos hoje com a participação de dois de nossos executivos de vendas, Samuel Laboron e Antônio Leonardo, e também a presença do Jean-Baptiste Fruitier, gerente de marketing de suporte em serviço na Airbus, no sul da França. Vocês, no Brasil, são uma prioridade para a Airbus. A Elibras irá apresentar na sessão de hoje múltiplas soluções desenvolvidas para seus clientes, incluindo programas de disponibilidade de frota, tipo HCare, para seus clientes, e também solução de retrofit para melhorar a performance e a segurança de nossos aeronaves. Contaremos também com testemunhos de nossos clientes, melhor prova do trabalho feito por nossos especialistas, por vocês que confiam em nós, e é uma honra servi-los. E lembrando que estamos preparados para apoiá-lo no Brasil inteiro em qualquer tipo de missão. Aproveitando a sessão, nos vemos em breve e se cuidem, por favor. Muito obrigado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a agenda. Vou pedir também que os meus colegas liguem o vídeo também, para que todos se apresentem aí para vocês nesse momento. Então, eu vou falar aqui um pouco dessa primeira parte. A gente vai dar, então, essa visão geral da área de suporte de serviços na Airbus Elibras, mostrar todas as nossas capacitações, né, tudo que a gente tem hoje para poder apoiar as operações de vocês. Quem fará essa primeira parte, a apresentação dessa primeira parte, será o Antônio Leonardo, Leonardo Antônio, nosso executivo de vendas, que fica baseado em São Paulo. Então, ele vai dar essa visão geral da área de serviços e também vai falar sobre os programas de manutenção por hora de voo. São modalidades já muito consagradas em segmentos como offshore e militar, mas que agora entram também com soluções customizadas para o mercado civil, e elas têm sido bem aceitas aqui no Brasil também. E, inclusive, vamos mostrar também relatos aí de dois participantes do programa,
que estão satisfeitos e vão dar os seus relatos. Na segunda parte do evento, a gente vai falar aí principalmente dos novos opcionais do H125. Quem vai fazer essa apresentação para a gente é o Samuel Laborão, nosso executivo de vendas, que fica no Rio de Janeiro. E, então, ele vai falar sobre essas novidades aí do Esquilo e também vai falar sobre novas soluções aí de retrofits, né, de atualizações, upgrades, que a Airbus tem esse ano, para melhorar a performance da sua aeronave e também para modernizá-la e para deixá-la mais segura. E a gente vai encerrar, então, com um Q&A, né, com a parte que a gente vai esclarecer as dúvidas de vocês, e eu queria também convidá-los aí durante toda a sessão para que vocês coloquem aí no chat suas perguntas, e no final a gente vai responder o que a gente não conseguir responder agora, por questão de tempo, ou por ser uma pergunta muito específica, a gente depois vai responder por e-mail. E nessa parte das perguntas e respostas, o nosso colega da Airbus lá na França, o Jean-Baptiste Fourtier, também vai participar, ele também está aqui na tela, ele também vai participar com a gente nesse momento. Bom, então vou dar início aqui, vou chamar aqui o Leonardo Antônio primeiro, para fazer essa primeira parte da apresentação. O Léo, que é aí uma das pessoas que, com certeza, que mais conhecem o suporte de serviços na Elibras, tem uma larga experiência, e da mesma forma ele conhece muito bem a operação de vocês, e tenho certeza que a maioria de vocês também conhece o Léo. Léo, fica à vontade. Bem, boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação do nosso webinar de suporte e serviço. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o conceito H-Care, né, da Airbus. Bem, o que é o H-Care, né? O H-Care, na realidade, ele é todos os serviços e suportes oferecidos pela Elibras e pela Airbus, de uma forma geral. Então, tudo que a gente pode oferecer para que nossos clientes possam voar de forma segura e que atenda às suas necessidades é o conceito H-Care. Hoje, a Elibras, a nossa estrutura é composta por duas bases de manutenção de oficinas de aeronave, uma localizada aqui em São Paulo, na capital, outra na fábrica, no sul de Minas Gerais, em Itajubá. Nós somos o único centro autorizado para revisão geral e reparo de componentes dinâmicos. Nós somos os únicos centros autorizados também para reparo de pás no Brasil. Temos hoje um dos maiores centros de distribuição de peças, o nosso centro de suporte ao cliente, para atender o fornecimento de peças para a nossa frota inteira, não só aqui no Brasil, como também em toda a América Latina. E também entendendo que peças hoje é um fator primordial para a gente atender a disponibilidade dos nossos clientes. Dentro do nosso centro de suporte ao cliente, a gente tem uma equipe de AOG dedicada, que trabalha realmente bem focada nessa disponibilidade do cliente, com um atendimento diferenciado, trabalhando 365 dias por ano. Nós temos um centro de engenharia também para poder fazer desenvolvimento de todas as necessidades específicas de cada cliente, que houverem necessidades de equipamentos de missão ou outros específicos. Temos suporte técnico para atender todas as dúvidas e orientações de nossos operadores. Somos responsáveis por publicações técnicas para manter e atualizar todos os manuais, tanto de manutenção, como também os manuais de voo das aeronaves. E também para auxiliar em toda essa estrutura e para melhorar cada vez mais, nós temos um centro de treinamento que hoje já formou mais de 15 mil alunos entre pilotos e mecânicos, e também um simulador de voo para o H225, que fica localizado no Rio de Janeiro.
Essa estrutura toda hoje atende uma frota de mais de 650 aeronaves operacionais no Brasil, que corresponde a mais de 320 operadores. É uma frota grande, que demanda aí um trabalho muito forte para que a gente realmente consiga gerar essa disponibilidade nos clientes, né? Mas, pensando um pouco mais em ter um programa de ter um atendimento diferenciado, dedicado e exclusivo, a Airbus criou o HCare Smart, né? Que são os programas de manutenção por hora de voo, que é o que eu vou divulgar um pouco mais aqui para vocês. Bem, o que é o HCare Smart, né? São os programas de manutenção, de suporte e serviços, né, de manutenções, pagos por horas voadas, né, por uma taxa de hora de voo, visando garantir a disponibilidade dos nossos clientes, né? Como que é feito esse programa? Devido a grande complexidade que há hoje, né, dentro de você fornecer, suprir as necessidades dos nossos clientes, então ele é feito através de um contrato específico, né, para poder fazer de acordo com as demandas de cada cliente. Esse contrato ele vai ter um gerenciamento dedicado, visando exatamente garantir essa disponibilidade, um controle orçamentário e um comprometimento por parte da Airbus Helibras para poder assegurar ao cliente um melhor atendimento, né? O HCare Smart ele é totalmente personalizado e flexível, porém, como existe um perfil muito grande, a frota tem muitos operadores e cada cliente tem necessidades específicas, ficaria muito difícil montar um texto padrão ou um modelo padrão que atendesse aí todos os clientes. Então, a gente preferiu deixar ele totalmente flexível para que a gente realmente consiga adaptar as necessidades e a gente conduza realmente ter essa proximidade e esse atendimento diferenciado. Então, com isso, a gente criou duas modalidades dentro do HCare Smart, duas modalidades principais, que é o PBH e o EBH. O PBH é o Parts by the Hour e o EBH é o Exchange by the Hour. Então, falando um pouquinho para vocês do PBH, né? O PBH, ele é um suporte, então, de manutenção, né? Só que prevendo todas as manutenções programadas e não programadas. Pagos também por uma taxa hora de voo fixa. Como que ele é processado, né? Então, a gente faz uma abordagem inicial com os clientes, definindo uma lista prévia de cobertura dos principais componentes dinâmicos, PAS, equipamentos eletrônicos, aviônicos, de radionavegação, opcionais, equipamentos de missão. Então, baseado nessa lista, a gente faz esse contrato personalizado dessa demanda, incluindo tudo que vai ser programado e também o que não for programado. E fazemos e com base nesse contrato, qualquer componente que atingir o limite de vida ou que atinja o tempo de revisão geral ou que apresente alguma falha, algum defeito nesse período do contrato, a gente entrega as peças em até 7 dias. Essa garantia ela se dá porque há um estoque dedicado hoje para a cobertura desse tipo de contrato de HCare Smart, onde garante esses 7 dias. Quando a gente criou essa modalidade, né, inicialmente a gente pensando, é uma modalidade que a gente vai, apesar de ela ser flexível, mas a gente pensou em clientes que voam muito e que vão atingir dentro da operação do cliente, né, ficam bastante tempo com as aeronaves, e como ele vai atingir esses limites de vidas, né, dos componentes,
Então, há necessidade de fazer um programa desta forma. Ou também de clientes que estejam próximos de fazer revisão geral de seus principais componentes, ou que precisam trocar seus principais componentes por limite de vida, e que queiram, com base dessa proximidade, se planejar ou fazer um controle orçamentário, uma garantia de disponibilidade e execução, e aí a gente encaixou mais ou menos dentro desse padrão, para que a gente possa oferecer e encaixar dentro desse modelo, né? Nós já temos clientes que estão operando com contratos cobertos nessa modalidade, e nós temos até um relato do comandante Barbosa, um antigo operador da Airbus Elibras, de muitos anos, e recentemente assinou um contrato com a gente dessa modalidade do PBH, e deixou um breve relato aí para a gente que a gente gostaria de compartilhar com todos. Caros operadores, meu nome é Barbosa, sou um operador de esquilo de longa data. Falo isso porque tenho 34 anos voando e cuidando desse modelo de helicóptero. Hoje opero um B2, ano 2012, no Rio de Janeiro, em operação executiva. Ao longo desse tempo, tive a oportunidade não só de voar todas as gerações e modelos desse equipamento, e com isso eu senti na pele os problemas vividos por todos os operadores. Tive a oportunidade de trabalhar com ótimas equipes de manutenção, profissionais muito bem qualificados e experientes, mas de nada adiantava essa qualificação e experiência se eles não tinham os recursos para trabalhar, material, equipamento, ferramentas, etc. Aí é que entra o HCare. Nós temos um estoque dentro e fora do Brasil para fornecimento de peça e reparo. Tem uma estrutura alfandegária que para o nosso país é fundamental. Isso tudo gera uma logística muito ágil, ter o material e ter como trazer ou entregar imediatamente. Agora, depende para que isso funcione de uma equipe muito bem treinada. Para não parecer que eu estou simplesmente jogando confete e fazendo propaganda, vou dar alguns exemplos já vividos por mim em 1 ano e meio de trabalho com HCare. Tive a perda de UPU de uma pá de rotor de cauda em voo. Recebi um conjunto rotor de cauda na primeira hora do dia seguinte à pane apresentada. Durante uma inspeção de 48 meses, foi identificada uma bucha da ponta estrela que estava ovalada, uma pane muito incomum. Uma nova estrela foi entregue a tempo de montar o conjunto rotor principal e não atrasar em nada a previsão de entrega da aeronave daquela inspeção. Servo comando principal, tive a troca do servo comando principal que estava vazando e recebi um servo novo que agora faz parte do conjunto da aeronave, uma peça muito cara. Pá do rotor principal reserva quando a minha estava sendo reparada, compressor de ar-condicionado e por aí vai uma série de componentes que sempre chegaram com muita agilidade a atendimento e foram reparados num tempo muito curto. Mas entender a lógica desse sistema é muito fácil de entender. O plano é pago por hora voada. Se você não voar, a Airbus não tem como receber. A partir daí, tudo é feito para que a aeronave não fique parada no chão em momento nenhum. Para concluir, em 1 ano e meio, como eu já comentei de HCare, a aeronave só ficou indisponível um dia. Foi aquele que o rotor de cauda apresentou problema e levou até o dia seguinte para eu receber um conjunto novo e poder substituir e colocar a aeronave para voar. Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Bem, esse foi o recado do comandante Barbosa. Muito obrigado. Então, mudando um pouquinho, eu vou falar agora sobre a segunda modalidade que eu havia comentado, que é o Exchange by the Hour, que nós chamamos de EBH, que é simplesmente um suporte de manutenção e fornecimento de peças, de manutenções não programadas, tá? Ele é feito muito similar ao PBH, é feita uma lista também, né, desses itens cobertos, onde eles envolvem conjuntos dinâmicos, pás, aviônicos, rádios, equipamentos eletrônicos, opcionais, ou seja, realmente tudo que o cliente precisar, e também é pago por uma taxa de hora de voo fixa.
Interessante, alertando que realmente uma das principais diferenças, né, é que o fato de não estar incluso as manutenções programadas, como revisões gerais e troca por limites de vida, o EBH ele acaba ficando com um valor, um custo operacional mais baixo, né, do que o outro. Ele é feito muito similar também com o PBH. Nós fazemos um contrato personalizado, específico e dedicado, com base na necessidade de cada cliente. E qualquer discrepância, qualquer anomalia, qualquer problema que apresentar na lista de componentes cobertos, a gente tem até os 7 dias para poder fazer a substituição do componente, porque também ele possui o mesmo estoque dedicado para quem possui o tipo do HCare Smart. Como ele é um contrato economicamente de custo um pouco mais baixo do que o PBH, por não ter os custos das manutenções programadas, ele foi moldado e pensado inicialmente para aqueles clientes que operam muito pouco, que é um grande perfil dos nossos clientes executivos aqui no Brasil. A maioria opera muito pouco, então acaba não atingindo o limite de vida de revisão geral, o limite de vida de componentes, de substituição. Então, esse programa é bem interessante, porque como o operador ele não vai ter esses custos, ele vai ficar com a cobertura somente de uma não programada, de uma eventualidade. Clientes também que compram aeronaves usadas no mercado e também não querem ter surpresas, né? Muitas vezes os clientes fazem pré-compras tentando identificar a maior parte de problemas para não ter uma possível falha, né, do equipamento ou de maus cuidados nesse sentido assim que a pré-compra faz necessário, mas às vezes uma falha, principalmente de um equipamento eletrônico, ele acaba não sendo possível pegar numa pré-compra, né? Então esse programa ele é bem interessante porque ele vai cobrir qualquer falha que dê e dá esse conforto para quem está iniciando uma operação com uma aeronave usada. E também de clientes que querem ter um controle orçamentário dentro de um período de operação, às vezes de uma necessidade ou de um período que ele pretende ficar com a aeronave e não queira ter nenhum imprevisto. Esse programa ele tem mais ou menos essa modalidade de encaixar nesse perfil desses clientes. Esse programa a gente fez uma campanha muito forte no início do segundo semestre, para que a gente incentivasse e mostrasse a oportunidade dos clientes nesse plano. Um outro fator muito interessante que acaba sendo chamando bastante atenção dos clientes quando a gente apresenta, é porque ele só paga as horas voadas que é fixado no contrato. Ele não tem nenhum outro tipo de custo adicional. Então a gente vai fazer a lista, faz o contrato e todo aquilo que está cobertura, ele paga só o que ele voou nesse período. Não existe nenhum buy-in, que a gente chama, um ticket de entrada para ele poder ingressar no programa. Esse programa, também nós temos clientes já operando cobertos com esse programa, e o comandante Paulo Correia, que assinou com a gente agora em janeiro um contrato, que opera nossas aeronaves aí há muitos anos, conhece a nossa história aí também desde o início, e tem um relato aí para fazer dele operando agora, né, depois de muitos anos operando aí sem uma cobertura dedicada, agora ele começou, então ele deixou um relato aí para a gente. Prezados amigos, boa tarde, amigos operadores de aeronaves da Airbus. Eu sou o comandante Paulo Correia, operador de Esquilo B3 aqui em São Paulo, no momento voando para um grande empresário, CEO de uma grande empresa do varejo. Adquirimos a aeronave há cerca de um ano atrás, né? E foi nos oferecido um contrato HCare, especificamente o Exchange by Hour,
e após a análise, prontamente nós assinamos o contrato. Esse contrato nos dá a tranquilidade de pagar por hora de voo e não termos surpresas, né? Por exemplo, um eventual pane de um VMD que custa aproximadamente $94 mil, né? O contrato nos dá outro equipamento em troca estándar no prazo máximo de 7 dias. Para o operador que precisa da aeronave diariamente para uso corporativo, que é o nosso caso, nos dá uma tranquilidade muito grande, porque além de não termos a surpresa de gastos em caso de eventual pane, também temos a certeza de que o prazo de indisponibilidade da aeronave será pequeno. Então, recomendo a todos analisar com bastante atenção esse contrato, que nada mais é do que uma garantia estendida, né? Um seguro. Inclusive, fizemos os cálculos de todos os equipamentos que são cobertos pelo contrato e está aproximadamente mais barato até do que uma apólice de seguro de casco. Então, recomendo a todos que analisem bem esse contrato de Exchange by Hour e realmente vale a pena. No nosso caso, estamos operando tranquilo, sem ter a preocupação com surpresas de gastos em eventuais panes e também a garantia da disponibilidade em caso de problema técnico. Um grande abraço a todos aí, bom webinar. Bem, esse é um pouquinho dos nossos programas HCare. Ele é um programa extremamente flexível e personalizado, como eu havia dito. Então, entre em contato conosco, eu e o Samuel Laborão, somos os dois dedicados aí para poder desenvolver e apresentar, fazer essas customizações junto com vocês. Então, fiquem à vontade. Eu queria aqui fazer um agradecimento especialmente ao comandante Paulo Correia, ao comandante Barbosa, e agradecer pela confiança em todos esses anos de operação e agora também com a assinatura desse novo programa. E muito obrigado mesmo, e conte sempre com a gente, que a gente vai estar sempre trabalhando para poder realmente deixar vocês satisfeitos com o nosso produto e garantir sempre a disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado, Léo, pela apresentação. Com certeza esses dois relatos aí são muito bons aí, que mostram da melhor forma possível os benefícios reais aí desses tipos de programa. Dando início agora à segunda parte do nosso webinar, eu vou chamar aqui o Samuel Laborão, que, como eu falei, é o nosso executivo de vendas que fica baseado no Rio de Janeiro, para ele trazer as novidades em termos de novos opcionais do 125, um helicóptero que todo ano traz novidades, está sempre sendo aprimorado. É por isso que ele, há 30 anos, ele tem sido seguidamente o mais vendido na sua categoria, e também por isso que a gente tem 4.000 unidades do S350 voando no mundo inteiro. E depois o Samuel também vai falar sobre soluções de retrofits, modernizações também para melhorar a performance, segurança aí dos seus helicópteros, principalmente da família Esquilo. Samuel, está com você. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela participação. Léo, parabéns pela apresentação sobre o HCare. Eu não tenho helicóptero, mas eu tenho EBH no meu carro. A Honda oferece um programa parecido e nós sabemos que a manutenção não programada é uma realidade. Então, de fato, quando a gente trabalha num grupo como a Airbus, que está sempre inovando, tanto em produtos quanto em serviços, fica bem mais fácil trabalhar. Então, todo o mérito aí para a empresa, pelo investimento que eles têm feito, né, em relação à logística e estrutura, como o Léo bem expôs. Eu sou fã, né, do Esquilo. Hoje nós vamos focar sobre a melhoria nessa linha específica. É claro que nós temos melhoria em todas as linhas, né? A Airbus pensa tanto nos biturbinas quanto monoturbinas. Poderia exemplificar aqui sistemas de monitoramento de vibração,
sistema de monitoramento de voo, né, o Helicopter Flight Data Management, desenvolvido pela Safran em conjunto com o Airbus. Poderíamos falar do retrofit do Quadripar, né, do H145 para o Pentapar, mas hoje o nosso foco vai ser nessa frota mencionada pelo Carlos, que já tem somado aí mais de 25 milhões de horas de voo, somente na família S350, porque se você juntar com 130, nós temos mais de 35 milhões de horas de voo, e hoje mais de 4 mil aeronaves voando ao redor do mundo. Então é muito conhecimento, maturidade, e não é à toa que o mercado, alguns parceiros como a Garmin, né, a Thales e muitos outros, né, parceiros têm procurado sempre inovar e novas soluções para esse produto. Então, agora nós vamos começar a falar sobre uma novidade não certificada ainda no Brasil, que é o piloto automático 3 eixos da Garmin. Sabemos que o piloto automático não substitui, né, jamais o piloto, não chegamos nesse tempo ainda. Isso é uma realidade que vai ainda perdurar, né, um voo aí que não necessita do piloto, mas o piloto automático 3 eixos é um grande amigo, né, é como o vento. A gente não está vendo, mas a gente está vendo toda a influência dele. Então, é como se fosse um amigo, um companheiro na cabine, que não vai ficar te perturbando na fonia e só vai te avisar quando der problema, e ainda assim ele vai estar te ajudando para que você possa focar na operação. O sistema em si traz mais segurança, porque traz mais tranquilidade ao piloto, para que ele possa olhar para a operação, e sabemos que os helicópteros, né, apesar de terem aí a questão IFR, equipamentos possíveis para isso, é um voo totalmente visual, e é fundamental que você tenha a maior atenção possível. Haja visto aí o número de bird strikes que infelizmente, tem sido crescente. No Brasil, no passado, tivemos alguns casos, e eu me lembro que durante 3 anos, entre 2015 e 2018, o FAA, só nos Estados Unidos, reportou mais de 660 bird strike. Então, eu aconselho que vocês procurem saber mais desse produto. Qual que é a aplicabilidade, Samuel? Bom, para que você aplique, você pode aplicar na versão B2 e B3. O mínimo que você vai precisar ter instalado como equipamento de navegação é o G500H ou o TXI, né, que é a versão mais moderna desse Navi Display, que é o touchscreen. Então, caso hoje você tenha um B2 que já tem esse equipamento instalado, você já pode usufruir dessa solução do piloto automático e tranquilidade 3 eixos. Caso você tenha a versão mais atualizada, que é o B3 Plus ou B3 Eco, né, o H125, você pode ter ainda melhores benefícios desse equipamento 3 eixos, como, por exemplo, o Ground Speed Controller, né, que é muito bom aí nas operações quando você está na decolagem e também no táxi. Então, caso vocês queiram alguma informação sobre isso, ainda não está certificado no Brasil, né, como eu comentei, mas já temos uma aeronave fazendo essa instalação na linha Elibras, e em breve já vai estar disponível, né, para que o mercado faça a instalação. Das 5 melhorias que eu vou falar hoje, né, além desse do piloto automático, quer dizer, inclusive esse do piloto automático 3 eixos, vamos falar sobre a novidade mais recente, e esse sim é específico para a última versão do Esquilo, que é o H125, o B3 Eco, que é equipado com a Riel 2 Delta. Para aqueles que não lembram, o B3 Plus ele era equipado com 2 Bravo Uno, e o B3 Eco foi certificado exatamente com a potência do B3, o B3 Plus. E agora, finalmente, né, como eu vejo aqui o Lego Ninja Go com meus filhos, o H125 chegou em seu potencial máximo. Com a liberação da potência do motor, os operadores agora podem usufruir de uma carga paga de até mais 140 quilos. Então, são mais 140 quilos de carga paga para uma aeronave que você vai ter que fazer uma modificação mínima. A modificação, né, para que você tenha esse ganho de performance, nada mais é do que uma atualização de software do display multifuncional de leitura do motor, o famoso VMD. Com certeza, se os nossos ouvintes aí, pilotos, né, e profissionais de manutenção sabem do que se trata. Então, você vai ter que fazer apenas um USB personalizado com Airbus, que diz respeito a algumas alterações na parte de célula, e o principal é a atualização de software do VMD, que pode ser feito de 2 maneiras. Você manda seu próprio VMD para a Thales, diretamente para a Thales, onde você vai ter em torno de 1 mês para que seja feita a atualização, ou você pode fazer uma troca standard, que aí você recebe a sua unidade, instala imediatamente
e após a modificação, sua aeronave está liberada para o voo. Então, essa é uma das grandes novidades. É um motor que tem 710 kW de potência, ou seja, 965 horsepower, né, que é a unidade de força que a gente trata mais no dia a dia. Então, você vai ter esse 965 horsepower liberado para que você possa operar o H125. Qual é o operador, tipo de operação que vai sentir ainda mais esse benefício? Operadores que fazem operações, né, acima de 4.000 pés e também aqueles que trabalham em ambiente quente, ou seja, boa parte aí dos operadores no Brasil vão ter esse grande benefício. E como exemplo, caso você tenha uma carga geralmente de 800 a 900 quilos, dependendo da operação que você esteja, o ganho é de 10 a 20% a mais de potência. Então, isso é um prazer, né, poder estar falando sobre essa inovação, mais uma coisa que a Airbus está pensando sempre à frente, por um produto que já existe e que imediatamente vocês já vão poder usufruir. Então, como eu havia comentado, essa melhoria já está certificada no EASA, então na Europa já está vigente, e já estamos trabalhando para a certificação no Brasil, e assim que for concluída, nós vamos comunicar aí a todo o mercado para que vocês possam seguir com essa melhoria. Bom, o terceiro dos 5 que nós vamos tratar hoje também está relacionado à performance da aeronave, mas diferente do Super Power, né, o Super H125, né, que nós brincamos às vezes internamente agora com essa liberação de potência, porque era uma máquina que já não precisava fazer conta praticamente para algumas operações, né, para a maior parte das operações, e agora, então, com essa sobra de potência, vai trazer mais tranquilidade. Esse terceiro que eu quero falar também é sobre melhoria de performance, é o BLR Fast Fin, que se trata de uma modificação do tail boom. Eu não sou técnico, né, o que eu sei técnico é uma maneira, o que eu tenho, né, dos meus colegas, o que a gente conversa, o que a gente se aprofunda sobre os projetos, mas existe um trabalho de engenharia sensacional por trás dessa modificação. Eu vou mostrar aqui uma foto para poder ficar mais claro de como que é antes da pintura. Vocês vão ver que é um tail boom mais robusto e, como consequência dessa robustez, houve um trabalho aí, um estudo em relação à aerodinâmica, e com essa modificação aerodinâmica, as aeronaves também, dependendo das condições operacionais, pode chegar a um ganho até de 50 quilos a mais de carga paga, né, fora do efeito solo, o que é sensacional. Então, a aplicabilidade desse BLR Fast Fin, ao contrário do que nós falamos até agora, do Garmin 3 eixos e do Super H125, é que ele pode ser aplicado tanto na linha BA, B2, B3, ou seja, toda a linha S350 pode se beneficiar imediatamente dessa modificação. Além da questão da carga, você também melhora muito a operacionalidade. Eu tive conversando com o comandante Robson, essa foto aí é do nosso centro de serviço, né, parceiro, Elisul. Eles foram os primeiros a colocarem, a fazer essa modificação, esse retrofit, e o comandante Robson, diretor de operações, está super contente, satisfeito. Existe uma leveza no pedal direito, né, que é perceptível, trazendo também mais descanso para o piloto e menos desgaste em alguns componentes em função dessa eliminação do efeito torque. O que é uma excelente notícia para os operadores de B3 Eco, que é o B3, né, equipado com a Real 2 Delta, e que pode ser feito também, que vai ser feito aí esse upgrade em relação aos 140 quilos com a substituição do VMD. Você também pode colocar o BLR Fast Fin, inclusive é recomendável, porque caso você tenha o BLR Fast Fin mais a modificação do Super H125, você vai ter 190 quilos de ganho operacional. Ou seja, sensacional para aqueles que fazem aí trabalho de carga externa, aerial work também, que nós chamamos, ou para aqueles que sentem necessidade de um pouco mais de potência. Então, esse aí é o terceiro, né, dos 5, mais uma preocupação da Airbus com a melhoria da performance, né, de máquinas que já são consagradas, e uma boa notícia para os operadores. Agora a gente vai para o quarto, né, o penúltimo dos retrofits que nós vamos falar hoje para a linha S350. Diferente do que foi falado até agora,
Esse aqui é um retrofit em que você vai ter a mudança efetiva do modelo, ou seja, você vai deixar de ter um AS350BA e você vai ter certificado a sua máquina um AS350B2. Do que consiste, pessoal, essa modificação? A principal modificação do BA para o B2 está relacionada à motorização, ao motor dele. Então, o BA ele tem um RE1 Bravo, em que a revisão geral são com 3.000 horas, e o RE1 Delta 1 são com 3.600 horas de TBO. Ou seja, 20% a mais de ganho se comparado com a revisão geral que é do RE1 Bravo. Então, além do ganho operacional que vocês vão ter, né, tendo 150 mais de carga, 150 quilos a mais de carga paga interna, 250 quilos a mais de carga externa e 14 km por hora na velocidade do cruzeiro, além desses ganhos operacionais, né, que são significativos, você tem o melhor valor de revenda do seu patrimônio. Nós sabemos que um BA para um B2 é muito mais valorizado. É uma máquina mais barata por hora de voo no motor, o B2, por incrível que pareça, apesar de ser um motor mais evoluído em função da obsolescência do RE1 Bravo. Hoje você tem uma dificuldade muito grande, né, dos operadores de encontrarem peças e modos do RE1 Bravo, por ser um motor descontinuado e estar em obsolescência. Então, eu vou mostrar aqui um pouco do que é feito na parte estrutural, né, bem rapidamente. Nós temos reforço da CTP, nós temos também a questão da bomba de combustível, que é necessário um retrofit, mas o principal é a questão do motor. Mas essa campanha, ao contrário das que nós já falamos, né, esse retrofit, ao contrário do que nós já falamos até o momento, não é uma grande novidade. Eu digo isso porque nós já fizemos mais de 10 retrofits BA-B2 no Brasil, na Elibras. A novidade é que hoje o operador pode executar essa modificação diretamente no centro de serviço de escolha. Ou seja, você tem uma oficina, está afastado aqui da região sudeste, ou mesmo na região sudeste você tem uma oficina parceira, você não quer fazer essa modificação conosco ou com o nosso parceiro Elisul, vocês podem também buscar as oficinas locais que vão poder executar essa modificação através de um pedido de um boletim personalizado com Airbus. Então, essa é a grande novidade e a razão da gente ter retomado essa campanha para esse ano. Os operadores já podem executar dentro das suas oficinas, né, de escolha esse retrofit. Então, das 28 aeronaves ainda remanescentes no Brasil, caso você seja um desses operadores ou tenha conhecimento de algum operador de BA, encoraje eles a nos pedirem um SB, né, um boletim de serviço, para que a gente faça essa análise, um filtro técnico, e possa passar um orçamento para que você possa transformar aí a sua máquina de um BA para um B2. E agora, por último, mas como o pessoal sempre fala, não menos importante, e de fato não menos importante, eu queria deixar por último, porque tem a ver com o principal valor da Airbus, que é a segurança. Então, dizem que quando você faz uma palestra, é o primeiro que você falou e o último que você falou que vai ficar fixado. Então, como nosso principal valor é a segurança, eu quero que vocês não esqueçam sobre o que a gente vai falar agora, que é uma campanha exclusiva desse ano, né, que é uma coisa nova. A solução já existia desde o ano passado, mas a Airbus agora realmente está muito mais empenhada, dedicada e com incentivos para que vocês instalem esse opcional, que é o sistema de combustível resistente a impacto. Bom, a própria descrição desse sistema é autoexplicativa, né? Qual que é o propósito do sistema de combustível resistente a impacto? É que ele realmente possa resistir a uma possível ruptura do tanque e para que não haja vazamento de combustível e, como consequência, possa haver uma explosão e aí que as coisas fiquem ainda piores, né? A gente está lidando com vidas, como eu reforcei, segurança em primeiro lugar. Então, é por isso que nós vamos reforçar hoje bastante essa campanha. É uma solução relativamente simples, nada mais do que um tanque, né, com a carenagem de alumínio, um revestimento de borracha que vai impedir essa ruptura em caso de um impacto muito forte, né, um pouso duro, um pouso forçado. Esse ano, né, como eu falei que tinha como novidade, a Airbus está subsidiando o valor desse equipamento para algumas linhas específicas, tá? Esse valor que vocês estão vendo é específico para a linha AS350B3, B3 Eco e 130B4.
Veja bem, a solução existe para toda a linha esquilo, tá? Inclusive o B, o Bzinho, né, que a gente fala, o BA, B2, todos têm uma solução. Mas para essa linha específica, para essas linhas, a Airbus está fazendo uma promoção esse ano. E para que vocês tenham uma referência, né, do valor de mercado, talvez você esteja vendo aí $55 mil, né, um kit nacionalizado colocado no Brasil, mas a referência do mesmo tanque para a linha B2, BA e B, nós estamos falando entre 140 a 150 mil dólares. Então, valor de mercado, tá? Vocês podem consultar isso direto com a Standard Aero, que é também aí um parceiro, né? Faz parte do Network Airbus e são os responsáveis pela distribuição dessa linha BA-B2. Mas isso só para que vocês vejam a diferença do valor e reforçar que isso, de fato, é um subsídio Airbus. Então, caso vocês não tenham escutado ainda sobre isso e você seja um operador de um B4, B3 Eco, B3, mesmo que seja das outras linhas, não deixe de fazer contato esse ano, garantir o seu tanque, porque nós não sabemos como vai ser para o ano de 2022. Mas esse ano, além desse preço super especial, nós temos incentivos extras da Airbus. Mais um motivo para que você não deixe de fazer o que nós chamamos de booking, sua reserva. Mesmo que você não instale esse ano, não deixe de fazer sua reserva, seu booking, sua ordem de compra. Caso você seja um frotista, converse com a gente para que a gente pense algum pacote, né, além desse, algum incentivo que você precise, mas a mensagem aqui é que vocês não podem deixar de instalar esse tanque. Então, como incentivos extras, esse ano nós temos 4 incentivos. Bom, o primeiro, caso você queira fazer um pagamento parcelado, o seu problema seja fluxo de caixa, você pode fazer um primeiro pagamento, que nós chamamos de down payment, e depois, a cada 6 meses, você vai amortizando até que seja concluído, né, após 36 meses, isso vai estar pago. O segundo incentivo está relacionado a essa melhoria, o Power Upgrade do H125, né, daquele ganho de 140 quilos a mais operacionais. Se você for um operador de H125, né, o AS350B3 Eco, você vai ter como incentivo um crédito para que seja usado nesse Power Upgrade. O terceiro desses 4 incentivos em relação ao tanque resistente a impacto está relacionado ao treinamento. Tá? Você pode usar esse voucher de treinamento qualquer subsidiária Airbus, inclusive Airbus Brasil, que os valores vão ser muito mais competitivos, porque a nossa mão de obra e serviços são em reais, né? Com o dólar hoje muito alto, você consegue ter muito mais proveito desse treinamento aqui no nosso centro de treinamento, né? Da Airbus Brasil. Então, você pode usar nesse voucher ou um treinamento de mecânico, ou um treinamento de emergência, ou os dois, dependendo da configuração, e aí fica a escolha do cliente. E o quarto desses incentivos, né, que todos eles você pode escolher um ou outro, eles não são cumulativos, está relacionado a esse pagamento que seria dentro de um programa Parts by the Hour, o PBH no HCare. Você pode diluir o pagamento em 10 euros, aproximadamente 10 euros a mais por hora de voo, e ao fim do programa do PBH você já vai ter esse tanque pago e aí uma amortização muito mais suave para esses clientes hoje que usufruem do HCare. Então, pessoal, só para poder fechar, eu fico aqui com uma apresentação desses 5 opcionais. Queria agradecer também aí ao comandante Barbosa e o comandante Correia pela participação, né, nesse webinar, e reforçar com vocês que caso vocês sejam os operadores de B4, B3 e B3 Eco, não deixe de nos consultar, venha negociar, não vai ser por falta de caixa no momento ou por falta de incentivo que você vai deixar de ter esse item de segurança a mais. Muito obrigado a todos, boa tarde, e deixo a palavra agora com o Carlos Malagrino. Um abraço, pessoal. Obrigado, Laborão, pelas boas novidades aí apresentadas do Esquilo. Tenho certeza de que todos gostaram muito, principalmente os operadores do modelo, que aqui no Brasil hoje são quase 400, praticamente 10% da frota mundial em operação. E além das soluções também de retrofit. Agora, então, a gente chegou no momento de esclarecer as dúvidas de todos, né? Mas antes disso, eu queria só... vou passar para vocês mais um vídeo aqui do nosso diretor de Programa Suporte e Serviços, Alessandro Branco, e que ele vai apresentar para vocês todas as ações que nós fizemos desde a pesquisa de satisfação de 2019
a partir do que vocês preencheram nas pesquisas, a gente fez uma série de ações de melhoria em várias áreas, e a ideia aqui é mostrar para vocês e mostrar esse nosso compromisso de ouvi-los e executar ações de melhoria. Isso é importante nesse momento, especialmente porque 2021 é ano de uma nova rodada de pesquisas, e é importante vocês saberem que a gente faz alguma coisa e trabalha para melhorar em cima do retorno que vocês dão para a gente. Olá. Gostaria de iniciar agradecendo a todos vocês pela parceria e confiança, e pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do seu tempo e algumas informações importantes. Certamente 2020 foi um ano desafiador em vários aspectos. Entretanto, ele também nos demonstrou que o relacionamento com clientes e parceiros é, mais do que nunca, elemento essencial para enfrentar as incertezas e contribuir com a disponibilidade, segurança e com as diversas missões de nossos clientes. Durante a pesquisa de satisfação da Airbus Helicopters, ocorrida em 2019, recebemos valiosos feedbacks que nos permitiram melhor compreender sua percepção e definir diversas ações de melhoria. Gostaria de compartilhar algumas delas. Em relação aos spare parts, temos investido na adequação do estoque geral de peças e na disponibilidade de itens para o H135 e H145, que tiveram 35% de aumento na coleção de part numbers disponíveis localmente. Para agilizar nosso suporte, ajustamos o processo de solicitação de garantias, centralizando as demandas através do nosso AOG ou através do e-warranty no portal Airbus World. Sabemos da importância dos serviços relacionados aos componentes dinâmicos, e eu fico feliz em compartilhar que fomos reconhecidos como Centro de Excelência pela Airbus, passando a receber componentes de diversos países para serviços aqui no Brasil. Em relação às nossas oficinas de São Paulo e Itajubá, continuamos investindo em ferramentais, conhecimento e preparação de nossas equipes para apoiá-las da melhor maneira, além de atuar na entrada em serviço dos novos H145D3, H160 e H175 no mercado brasileiro. Falando em capacitação e treinamento, nossos centros de treinamento e simulação implementaram ferramentas virtuais como o Maintenance Trainer, o Component Locator e o Avionics Advanced Training System, e passamos a oferecer cursos na modalidade à distância. A proximidade com nossos clientes está em nosso foco. Pensando nisso, e em parceria com a Eriçu Aviação, lançamos a rede de oficinas autorizadas, expandindo nossa presença regional através do Brasil. Por valorizar a experiência de nossos clientes, remodelamos nosso processo de entregas de aeronaves e, em breve, teremos mais algumas novidades. Apesar do distanciamento, pudemos nos encontrar durante a Web Live Brasil ACH145, os webinars Airbus World, simpósios de clientes e nossos Safety Roadshows, todos em formato digital. Nós sabemos que a busca pela excelência é um longo caminho e que a sua colaboração e parceria nos permitem aprimorar nossos produtos e serviços. Muito obrigado pela confiança e contem conosco. Um abraço a todos. Bom, vamos iniciar então agora. Vou começar a responder as perguntas que vocês fizeram. Eu vou começar aqui com uma pergunta para o Jean-Baptiste Froutier, que está lá na França, já é tarde, então vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta para ele. A pergunta o cliente pergunta se é verdade que a Airbus está vendendo o CRFS, né, o Sistema de Combustível Resistente a Impacto da Airbus, a preço de custo. E se tiver vendendo a preço de custo, o porquê disso, né? Jean-Baptiste, I have a question for you. One customer wants to know if it's true that Airbus is selling the CRFS kit at cost price. And if so, what's the reason for such a huge effort? Ok, boa tarde a todos. Obrigado por esta questão. I switch in English because my Portuguese is a bit limited. So thank you for this question and thank you for your participation. So this is a good question regarding the price. So yeah, actually we are selling at cost. Even we are selling below cost price the crash resistant fuel system. And the reason why that, because we are working well, since the very beginning of the development of this crash-resistant fuel system, we've been working with the authorities, with the regulation authorities, EASA and FAA. And these authorities and us, we want to encourage a quick deployment of this crash-resistant fuel system
within the H125 and H130 fleets. So that's why we are selling it at this very attractive price, and that's why we have added also some additional commercial incentives, as presented by Samuel Laboran. So, dear customer, we are really inviting you to early book your crash-resistant fuel system retrofit this year, to benefit from these specific promotional prices. And you can also take advantage of a 12-year inspection, or even a 600 flight hours inspection to make the retrofit. Thank you. Okay, Jean-Baptiste, thank you for your response. I'll translate it now. Então, ele disse que a Airbus está vendendo o kit abaixo do preço de custo. E esse trabalho, desde o início, esse projeto foi feito em parceria aí com organizações reguladoras, como EASA e FAA, e isso pensando sempre na melhoria da qualidade, da segurança das aeronaves em operação desse modelo, independente das evoluções da regulamentação que vão ter no futuro, se vai ser obrigatório ou não, a Airbus está se antecipando a isso, e ela se comprometeu realmente em fazer uma grande campanha de incentivo para que esses equipamentos de segurança sejam instalados nas aeronaves em operação. Então, assim, na verdade, o esforço é até maior, porque além desse preço, que é abaixo do custo, também tem essa série de incentivos que o Samuel Laboran falou, né? Então, a gente ainda está facilitando as condições de pagamento, dando descontos, equipamentos, então, treinamento, então, é um esforço realmente muito grande. E ele sugere no final também que quem tiver aí, né, planejando para, de repente, fazer essa instalação, aproveitar uma inspeção maior, para já fazer o pedido, porque para evitar atrasos aí, né, de recebimento, conforme forem se acumulando os pedidos. Bom, agora eu vou passar aqui para a próxima pergunta. Tem uma pergunta para o Léo, só vou recuperar aqui, Léo. Tem uma pergunta para você mesmo, se no programa do EBH, quando na realização de uma inspeção programada for detectado alguma discrepância, né, esse componente, por exemplo, será atendido pelo contrato do EBH? Sim. Porque o contrato do EBH prevê a cobertura do componente, seja em qualquer condição que ele for detectado a falha. Ele pode estar operando, pode ser numa inspeção programada, detectou a falha do produto e a necessidade de substituição daquele componente, que está previsto no contrato, ele é substituído em exchange para o cliente. Tá? Só fazendo uma pequena observação, dentro desse programa é possível também, se o cliente quiser, dessa customização, incluir as inspeções programadas aqui na Airbus. A gente inicialmente deixou fora para que o cliente opte onde ele queira fazer a manutenção e não ficar uma coisa casada, né? Mas, se o cliente quiser que inclua as inspeções programadas, as discrepâncias, as remoções, dentro do pacote de EBH também é possível. Então, a gente vende o EBH com a mão de obra da inspeção programada também. Tá? Então, pode ser feito das duas formas. Mas o programa em si, a gente fez ele separado para, independente de onde o cliente faça a manutenção, ele ter a mesma cobertura. Tá ótimo, obrigado, Léo. A próxima pergunta, na verdade, também está ligada aos programas de manutenção por hora de voo. O cliente quer saber por que o preço, por exemplo, até de uma modalidade que vocês não comentaram aqui, mas é um FBH, que é um programa mais completo, ela ainda é superior ao DMC, que é o custo direto de manutenção de um esquilo, por exemplo. Tá? Então eu vou aproveitar o Jean-Baptiste Fortier, vou fazer essa pergunta para ele. So, Jean-Baptiste, I have another one for you. Yes. Why the FBH hourly rate for an H125, for instance, is higher than the aircraft DMC, the direct cost of maintenance cost,
that Airbus released as a reference for the H125, for instance? Okay, good question. Well, basically because we are not comparing the same thing. If we are comparing a FBH and a DMC, so we are not comparing apple to apple. A DMC is more an indicator. It's an average of the direct maintenance cost of components to get a serviceable aircraft. So it's an average per flight hour of repairs, overhauls, spare parts supply for an aircraft. But this is only the direct maintenance cost. Then you have the FBH, full by the hour programs. So this is a service. And in this service, it covers not only the direct maintenance cost, but also the indirect maintenance costs. So like ensuring availability of part anywhere, anytime. So, and we are doing so by investing in a stock. We invest in a dedicated stock of parts dedicated to FBH customers. We maintain this stock at an optimal level. We are supporting some, I would say, logistic and stock management burden. So all this, it comes on top of GMC, and we propose also a fixed price, no matter how many unscheduled events, unscheduled removal there is during the year. So actually, Airbus is covering a risk, is covering operational cost and operational risk on top of GMC when we propose FBH contract. Okay, thank you. It's very clear now. I'll translate it. Então ele disse assim, basicamente, né, a diferença entre esses valores porque eles são, na verdade, coisas completamente diferentes, né? Ele explica que o DMC é o custo direto de manutenção apenas, e o FPH ele cobre não só os custos diretos de manutenção, mas também os custos indiretos de manutenção. E além disso, assim, o FPH ele não é como o DMC, um índice, um indicador de referência para você comparar as aeronaves, saber, né, qual o custo de operação, de manutenção da aeronave. Ele é o serviço. Então, ele tem, na verdade, uma série de despesas operacionais, de riscos operacionais que a Airbus assume quando faz isso. Então, assim, você tem um mínimo de estoque de peça que você mantém, você tem a valorização da revenda da aeronave, fazendo um programa desse, todo um apoio logístico, o preço por hora de voo ele é fixo, independente do número de remoções programadas que vocês fizeram. Então, assim, existe esse risco coberto pela Airbus e é por isso que tem todo um valor agregado nesse serviço que faz com que ele tenha esse valor por hora mais alto do que o DMC da aeronave. Espero que tenha respondido a questão de vocês. Eu só queria também falar que teve uma pergunta aqui sobre o EDCare, os programas por hora de voo para a área de defesa, né, se a gente tem ou não tem. Eu vou passar essa pergunta depois para um executivo da área militar. Entendi que a defesa deve ser mais militar do que governamental, mas eu vou passar então adiante essa pergunta depois para que ele responda direitinho, muito específico, diretamente para você. Vou aqui fazer uma outra pergunta para o Samuel Laborão. Samuel, por acaso você tem uma ideia, você falou aí sobre essa novidade do H125, o PA de 3 eixos da Garmin e tudo, já tem nesse momento alguma ideia de valor, de quanto vai sair aqui para o cliente que quiser instalar? A estimativa, Carlos, desse equipamento nacionalizado e com mão de obra está em torno de $150 mil. Então, é necessário ver qual a configuração da máquina, se está equipado somente com o G500, né, conectado ao GNS 430, ou se ele tem também o GTN 650 ou 750 integrado com o G500. Então, é necessário ver a configuração da máquina para confirmação, mas está estimado em $150 mil já nacionalizado e com mão de obra. Ok, obrigado. Léo, uma para você aqui. Perguntam se a gente tem aqui um estoque de VMD aí amplo lá nos
no nosso centro logístico. Você pode explicar? Vamos lá, na realidade não tem um estoque amplo de VMD, porque as configurações deles são muito distintas, né? Às vezes um VMD não vai atender a toda a frota, nem a todo aquele respectivo modelo de aeronave, porque vai ter uma variação de modelo. Então, na realidade, a gente não tem aqui no nosso estoque, no Brasil, né, uma variedade tão grande assim. E, por isso é uma das vantagens do HCare, né, porque à medida que você faz um contrato, a gente vai saber exatamente a configuração do VMD que aquele cliente precisa, e a partir dali a gente deixa aquele item disponível no estoque. Ou aqui no Brasil, ou na França, que é dependendo aí da demanda, para atender ele dentro daquele prazo dos 7 dias, mas que vai ter um item específico para atender. Tá? Mas hoje não tem uma ampla variedade, não. Ok, obrigado. Laboral, acho que você já viu essa pergunta também. Aqui, você falou lá do retrofit de BA para B2, e veio a pergunta sobre a possibilidade de fazer a conversão de B para B2. Não sei se você pode explicar um pouquinho sobre isso. Ah, sim, da versão Bzinho. Eu vi aí a pergunta da lenda viva, o comandante Bosco. Obrigado, Bosco, pela participação. Existe sim um retrofit do B para o BA, né, que são 2 etapas. Você vai fazer um retrofit BBA e depois BA-B2. A questão de que hoje as oficinas, né, locais podem executar BA-B2 é exatamente para essa modificação, né, do BA para o B2. Do B para o BA também é possível, tá? Tem uma conversa interna no Elibras para que isso seja estendido também e executado pelas oficinas locais, mas é basicamente uma troca de materiais. Você vai ter que trocar o seu mastro, as pás do rotor principal. Então, em material, você vai somar do Bzinho para o BA em torno de $680 mil de materiais novos, nacionalizados. Então, Bosco, qual que seria a solução, né, caso exceda demais a expectativa, o preço está sendo pensado, apesar de serem equipamentos novos, e no valor por hora você vai ter um custo baixo, né, se comparado a alguns equipamentos usados. Caso você tenha um estoque de pá que possa ser aplicado, um mastro já versão B2 pode ser bem reduzido. Então, caso você tenha um Bzinho e interesse de fazer do Bzinho para chegar para o B2, é só mandar para a gente aí o registro interno de componentes, a gente vai fazer um filtro técnico e a gente consegue sim fazer o seu orçamento para você. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Laborão. Léo, tem mais uma para você aqui. Está perguntando se quando você vai entrar no programa PBH ou EBH, tem algum tipo de avaliação técnica, física da aeronave que é necessário fazer antes, e caso seja necessária, né, essa avaliação, se tem que ser feita na fábrica. Sim, a gente faz uma avaliação técnica dos itens que vão estar sendo cobertos, mas não estritamente na fábrica. Tá? Na realidade, por exemplo, né, para os operadores aqui de São Paulo, nós temos um field rep, que isso aí é feito na própria base do cliente, aonde ele estiver, no que for mais fácil para ele fazer, para que a gente possa fazer realmente essa avaliação física. Né? Mas sim, é feita uma avaliação para verificar o funcionamento, se elas estão em condições aí, disponibilidades, até para a gente encaixar dentro do programa, porque às vezes o seu cliente ele tiver com uma disponibilidade muito próxima e ele quiser um EBH, tem que ser muito bem conversado com o cliente para ele não causar uma falsa expectativa de ele assinar um EBH e depois vencer uma revisão geral e não estar incluso. Então é feito sim uma avaliação técnica, justamente para a gente poder checar todas essas informações, tirar todas essas dúvidas, expor todas essas condições para o cliente, para a gente poder fazer esse contrato de forma bem personalizada mesmo, para que atenda realmente às expectativas. Mas é feita a avaliação técnica sim, mas não estritamente na fábrica, tá? Pode ser feita uma avaliação muito simples, só uma checagem funcional mesmo. Ok, obrigado, Léo. Laborão, tem mais uma para você aqui em relação à execução do retrofit, como você falou, do BA para B2, num outro centro de manutenção, né, certificado AER-BAC 145. É uma pergunta específica. Desse caso, estou fazendo numa outra oficina que não é a fábrica. Precisa de alguma certificação específica da Airbus Elibras para que essa oficina possa fazer esse
serviço? Não. O que vai ser feito, nós vamos receber o registro interno de componentes da máquina, onde tem detalhamento de todas as MS, service boletim que foram instalados, para saber qual que é o estado da máquina atual, né, se for pós-87, pré-87. E quando se fala em relação à certificação Airbus, não é necessário. Se você for uma oficina ANAC, RBAC 145, tiver dentro desse enquadramento, você pode fazer essa modificação. Então, respondendo a pergunta, não se faz necessário nenhuma intervenção ou mão de obra da Airbus ou centro de serviço autorizado, como a Elisul nesse caso. Responsabilidade total do operador e da oficina. Obrigado, Laborão. Vou fazer uma última pergunta agora, já são 6h10 para a gente encerrar. Léo, tem uma pergunta aqui a respeito das capacitações aí da Elibras, em termos de níveis de reparo que ela faz na oficina de paz para a família Esquilo. Então, se você puder falar rapidamente sobre isso. Tá, falando de uma forma bem rápida, então, pelo tempo, sim, a Elibras hoje é a única oficina no Brasil capacitada para reparo de reparo de paz da linha do H225, tá? Não só do H225, como 365 também, mas é importante frisar, essa pergunta foi bem interessante, porque nós temos aqui detectados e recebido paz que são feitos reparos locais, sem autorização, em oficinas que não estão autorizadas, e acabam condenando as pás. Então, a gente, infelizmente, tivemos esses casos com alguns clientes. Então, acho que vale o reforço, aproveitar a oportunidade de todos aí, e dizer que, realmente, a Elibras hoje está capacitada 100% para dar todo o suporte nos serviços de paz aqui no Brasil. Tá? Então, fica aí a minha observação, que realmente a gente detectou alguns problemas nesse sentido e tivemos algumas situações delicadas. Ô, Carlos, se você permitir, só para fazer um comentário em a questão do VMD, né, que a gente está conversando e tudo mais, o que o Léo falou é exatamente isso, tem variações do VMD, né, são vários modelos, a gente está falando de equipamento que novo de fábrica custa $70 mil, então você imagina você ter $700 mil de dinheiro, né, investido sem saber quando aquilo vai ser necessário. Então, por que eu estou dizendo isso? Tivemos um cliente recentemente, HQR, que teve problema de VMD, ele recebeu o VMD aí nos 7 dias do contrato, e tivemos um outro cliente que no momento que ele precisou, nós não tínhamos esse VMD em estoque, e ele precisou enviar para a Thales fora do Brasil, porque a Thales não faz os reparos do VMD no Brasil, teve que pedir para alguém levar, o VMD foi um mês e meio entre logística, né, uma exportação temporária, reimportação e reparo do item, e o item chegou com falha. Bom, resultado, esse operador ficou mais de 4 meses no chão por causa de um componente. Mas por que eu estou justificando a questão de estoque e tudo mais? Nós somos uma empresa, né, que estamos num ambiente super competitivo, existe uma necessidade fina de ajuste em estoque. Se nós tivermos muito estoque, vai acabar encarecendo os valores da peça, e o operador não quer. Se não tivermos estoque também, afeta na indisponibilidade. Então, a solução para esse grande problema, né, onde o cliente precisa da peça imediata e nós precisamos controlar o nosso investimento em estoque, né, em determinado nível, porque milhões de dólares em estoque sempre vai refletir, né, de alguma maneira nos preços, porque nós sabemos como funciona uma empresa. Então, a solução para isso, de fato, é o HQR. É a maneira que a Airbus tem de se comprometer com estoque dedicado e que você, né, por essa frota aí de mais de 4 mil aeronaves, é que a gente consegue ter um histórico muito grande de discrepâncias, né, de não programadas, e se programar para poder ter um estoque para atender de forma mitigada um produto que até então estava disponível só para offshore, operações de grandes volumes. Então, só para deixar isso claro, que de fato não tem garantia hoje, se você tiver uma pane de VMD, que a Elibras vai ter em estoque, mas existe uma garantia de um programa que você vai ter o seu VMD em até 7 dias, se você estiver incluído nele. Então, só para reforçar isso aí e deixar bem claro. Ok, Laborão, obrigado. Agradeço também ao Léo, ao Jean Baptiste, pela participação de vocês. Muito obrigado. Agora a gente está aqui na fase final, né? Eu gostaria, para finalizar aqui, obrigado, Laborão. Aqui tem os contatos do Léo e do Laborão, acho que muitos de vocês já têm,
né? E eu gostaria de finalizar agradecendo aí pela participação de todos, espero que tenha sido realmente uma sessão muito proveitosa para todo mundo. Eu lembro que em breve a gente vai disponibilizar essa sessão gravada na página de eventos online da Elibras, e também a gente vai enviar para vocês uma breve pesquisa de satisfação também, mais para vocês avaliarem o evento e darem sugestões de outros temas que a gente pode abordar da próxima vez. Antes de encerrar, eu vou deixar vocês com um vídeo que a gente fez em homenagem aos operadores que trabalharam ativamente há um ano, aí, vem trabalhando ativamente há um ano no combate aí à pandemia. Tá? E, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e fiquem todos muito bem.